Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelvin Polassi e nós estamos chegando para mais uma entrevista. E a gente chega no momento decisivo das eleições municipais e em um dos momentos mais importantes da cobertura do Toledo News referente às eleições, que são as entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Toledo. Nós já falamos com o Mário Costenaro, candidato do Republicanos, com o Beto Luniti, candidato à reeleição do PSD, e hoje a gente recebe a professora Neuci Welter, do PT, da coligação Toledo da Esperança, da Federação PT, PV, PCdoB e a Federação PSOL e Rede Sustentabilidade. Ela vem para falar um pouquinho mais sobre as suas propostas, a sua visão sobre o município de Toledo, e a nossa ideia com essas entrevistas é trazer para vocês mais informações para que no domingo, dia 6 de outubro, vocês, internautas e população de Toledo, possam ter mais argumentos para tomar a melhor decisão e votar da melhor forma. Neuci, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Obrigada, Kevin. Obrigada às pessoas que nos acompanham pelo site do Toledo News. É uma honra, uma alegria estar aqui para mais um diálogo sobre política, sobre aquilo que a gente está propondo para o nosso município e para a nossa gente. É a oportunidade que a gente tem em Toledo eleger a primeira mulher prefeita desse município. É a oportunidade que a gente tem no dia 6 de outubro, nesse domingo, de eleger um time que representa os trabalhadores e trabalhadoras, sejam eles do campo, da cidade, sejam eles empreendedores, trabalhadores e trabalhadoras, sejam eles funcionários públicos ou colaboradores. É a possibilidade de representação desse setor e dos bairros de nossa cidade. Vamos lembrar que os bairros e as comunidades têm estado um pouco não, bastante desassistidas nos últimos anos. E é essa atenção, esse olhar, a escuta à nossa população que a gente quer dedicar nesses 4 anos de mandato como prefeita dessa cidade. Neuci, para começar o nosso bate-papo, por que a Neuci decidiu se colocar à disposição como candidata a prefeita de Toledo? Então, a professora Neuci é filha de Toledo, então tem uma história com esse município, a história da minha vida, da minha família, dos meus pais, né? Eu já estou aqui há 51 anos, portanto, aqui eu tenho a minha família e ela vai continuar por aqui. Eu devo dedicar meus próximos anos ao meu município. A minha possibilidade de ter estudado, o privilégio de ter estudado, ter buscado fora a formação de mestrado, doutorado e ser uma pesquisadora que trabalha com formação de professores, mas trabalha também com formação de mestrandos, doutorandos das mais diversas áreas e que trabalha o tema da justiça social. Ao longo da minha carreira acadêmica, da minha caminhada e da formação de outras pessoas, o que eu pesquiso, a minha preocupação é voltada ao problema do desenvolvimento social da nossa cidade, nosso estado e nosso país. E nesse momento eu quero dedicar a minha atenção, o meu conhecimento a pensar o desenvolvimento da minha cidade. Como uma mãe, agora eu saio da academia e penso na condição de mulher, como uma mãe que olha para os seus filhos e cuida da sua família. Vejam só, por que essa analogia é tão importante? Porque quando a gente se propõe a ser candidata a prefeita, com a possibilidade de ser uma prefeita, a gente tem um time, primeiro, que é o time de vereadores e vereadoras que vem conosco. Eu aproveito para pedir voto para os nossos vereadores e vereadoras do Toledo da Esperança. Você falou aí, a coligação, ela é formada pelo PT, pelo PV, pelo PCdoB, PSB e o Rede. Então é muito importante que as pessoas votem nesse time, que é o time do presidente Lula hoje aqui em Toledo. É o time dos trabalhadores e trabalhadoras. E vem comigo também alguém que é super qualificado, e eu vou falar dele, não posso falar só de mim, que é o João Moacir. Então nós formamos um time. João Moacir é diretor do Sindicato da Alimentação, tem uma experiência como dirigente sindical do maior sindicato da nossa região. Então, além da experiência como trabalhador de chão de fábrica, está aqui há mais de 40 anos, só por 23 anos ele trabalhou ali na BRF, nas aves. Então, vamos lembrar que aqui em Toledo, uma parte da economia se movimenta por conta desses trabalhadores de chão de fábrica, dos trabalhadores que muitas vezes recebem os menores salários, ajudam a nossa economia a dar um salto e precisam de condições para
trabalhar, viver aqui, ter uma vida adequada nesse município. Então, precisam ter acesso a serviços públicos. Então, João Moacir conhece essa realidade do trabalhador dos bairros, da população dos bairros como ninguém. E ele se soma à professora Neuci, que é pesquisadora, que é servidora pública. Então, a gente tem um outro olhar como servidora pública. É importante que a gente tenha, que por Toledo tenham passado empresários, arquitetos, engenheiros, advogados. Tudo isso é muito importante. Todos contribuíram de sua forma. Mas vejam, quando o servidor público foi administrador dessa cidade, são eles que tocam o município, são eles que inscrevem o município quando comandado pelo prefeito ou pela prefeita, são eles que fazem a coisa acontecer. O servidor público conhece da gestão pública como ninguém. Ele não trata da gestão pública como empresa, não trata do município como algo que tem que dar lucro para alguém. O dinheiro público, o recurso público arrecadado tem que chegar para toda a população. E aí eu volto para a questão da mãe. E a população toda vai entender a gente. Então, você tem um recurso. Vamos pensar na lógica da mãe. Você tem o pão para distribuir para os teus filhos. Digamos ali que você tem uma mesa de filhos, meia dúzia de filhos. Quando teus filhos... O que uma mãe faz? Ela distribui o pão igualmente para os seus filhos. Ela distribui para todos. Mas se um deles estiver com a saúde fragilizada, se um deles estiver mais sensível e precisar mais dela, ela vai dar mais atenção para esse que precisa mais. Ela coloca uma fatiazinha de pão a mais para esse que está sensibilizado e até um bifinho para fortalecer até que ele possa acompanhar os outros. É assim que a gente tem que cuidar da gestão pública, como uma mãe que cuida da sua família. A gente precisa fazer com que os equipamentos públicos, as estruturas públicas, saúde, educação, CEMEI, moradia popular, transporte público chegue para todo mundo. Mas algumas pessoas precisam da fatia de pão a mais para conseguir ter oportunidade de viver bem em nosso município. Eu sei, falando da rede de apoios à sua candidatura, tem um dos deputados federais de Toledo, o deputado Elton Welter, do PT, apoiando a sua candidatura. Temos o presidente Lula, que voltou ao poder em 2022, também do seu partido. São ali duas figuras que estão apoiando a sua candidatura. Se você puder falar um pouco desses apoios e de outros apoios da sua campanha. Tá bem, vou falar desses primeiro, porque é uma honra ter o apoio do deputado Welter. Eu diria que na história de Toledo não teve nenhum deputado que trouxe a contribuição que o Welter trouxe. Vou falar de 3 contribuições, porque já tem outras aí a caminho. Nenhum município do interior do Paraná tem 3 estruturas públicas de ensino. Toledo é o único município, posso falar isso de boca cheia, do interior do Paraná que tem uma UTF-PR. Vamos lembrar que foi Welter e Colombo que trouxe essa UTF-PR. Foi por conta de estratégia política para vir para cá. O Colombo hoje, o Irineu Colombo, que nos apoia também, é importante mencionar, é o diretor do Parque Tec, não por acaso, Parque Tecnológico da Itaipu, que tem conversado muito com os municípios e a gente vai continuar dialogando com a Itaipu. A segunda estrutura pública, a Universidade Federal do Paraná e o curso de Medicina, que forma aqui 80 médicos por ano que poderiam, assim que se formam, estar atuando em Toledo no processo de residência. Eles precisam fazer residência e isso tem recurso federal. Por que a gente não está fazendo isso? Então, o Welter trouxe em conexão com a Universidade Federal, em conexão com o governo Lula, mas a falta de sintonia com a atual gestão, está faltando essa ligação, está faltando essa ponte que a gente vai fazer. E em terceiro lugar, ele já conseguiu trazer agora uma obra que é fundamental para os nossos jovens de ensino médio, que destoa justamente da escola de ensino médio do Ratinho, escola que tem sido fechada e privatizada. O governo Lula mandou para Toledo um instituto federal. O valor de investimento inicial é de 25 milhões. São 15 milhões só para os prédios, estrutura, mais 10 para os equipamentos, ou seja, uma obra completa. Para que é isso? Para nossos jovens dos bairros, é esse olhar. Nossos jovens que vão fazer formação técnica, é o ensino médio, mas com uma formação técnica profissionalizante. Essa sim é a formação adequada para o nosso jovem, a que ele busca. Porque ele vai se formar, ele vai ficar ali o dia inteiro, vai receber refeição e ele vai sair dali formado com um bom emprego.
que é o que os nossos jovens precisam e procuram, e é o que o nosso município também precisa, com empregos focados naquilo que a nossa região, nosso município precisam. Então, deputado Welter, o apoio dele é grandioso, é fundamental. Todos os outros deputados estaduais e federais dessa rede de partidos também estão conosco. Aliás, a gente conta com o apoio do PDT na esfera estadual. Tá? Mesmo que aqui o PDT tenha tomado outra decisão, na esfera estadual a gente também conta com o apoio dos deputados. A gente conta com o apoio do presidente Lula e de todos os ministros do presidente Lula. Vale dizer que eles me conhecem pelo nome, porque eu já fui do Diretório Nacional, fui dirigente nacional representando o Paraná em Brasília, onde muitas vezes eu tive a oportunidade de sentar ao lado do presidente, de sentar ao lado desses que hoje são ministros. Então não há dificuldade alguma de tratativas. Muitos deles estão me surpreendendo agora com vídeos de apoio a ministro Camilo Santana, Margarete de Menezes, ministro Haddad, ministros, enfim, diversos, que têm uma importância fundamental para o que está acontecendo hoje. Vamos lá, nós estamos a cada semana batendo recordes de emprego, economia, indústrias crescendo, isso tudo é muito importante. Só que Toledo está destoando um pouco aí. Enquanto o Brasil está dando recorde, se a gente visita o comércio de Toledo, a gente percebe que falta uma sintonia com as políticas públicas federais e daqui a pouco eu falo mais disso. Eu queria aproveitar a oportunidade para mencionar também o importante apoio e a sintonia com a Itaipu Binacional. Hoje a Itaipu está fazendo um trabalho mais importante que o do governo do estado. A Itaipu não produz só energia, a Itaipu também está fazendo um trabalho de ajudar em questões ligadas ao meio ambiente, sustentabilidade, ecologia, produção de alimentos, redução das desigualdades sociais. Então, inclusive ajudando os agricultores, asfalto, essas feiras que os feirantes ainda são largados aqui, as traças, né, poderiam ter uma atenção maior do poder público. A gente já dialogou com a Itaipu para encontrar a solução, inclusive para os passivos ambientais lá no campo. Encontrar a solução não para agora, não quando a água bate, digamos assim, e a gente precisa procurar não se afogar, procurar soluções que sirvam para agora, sirvam não só para Toledo, sirvam para o país e para o mundo. A gente tem tecnologia ali. E outro diálogo importante, que é um diferencial, Kevin, e para a população que nos ouve, é o nosso contato com as universidades. Eu sou pesquisadora, então quando eu apresento qualquer dado, eu fui pesquisá-lo antes. E aí quando eu converso, claro que isso não separa a gente do diálogo com a população, mas essa sintonia com as universidades, até hoje, nenhum prefeito fez como poderia fazer. Então, além das 3 que eu mencionei, das 3 instituições federais que vieram para cá, a gente precisa estruturar o diálogo com todas as outras. Só no curso de economia, que é nosso curso parceiro ali na UniOeste, nós formamos uma porção de doutores em desenvolvimento regional, rural e regional, que vão para o Brasil inteiro. Por que a gente não aproveita essa gente aqui? Por que a gente não aproveita os médicos aqui? Por que a gente não aproveita esse pessoal que trabalha com agroecologia, que se forma ali do lado, em Rondon? A outra coisa que eu queria mencionar é a seguinte, que é importante que você faça essa pergunta. Ela nos faz separar algumas coisas. Quando você falou do apoio do presidente Lula, que agora é novamente o presidente. Enquanto os outros 2 disputam o apoio do Ratinho, que não fez nenhuma escola pública em Toledo, não dá conta de pagar. Eu e você estávamos comentando no intervalo dos nossos pais na fila de espera. Essa fila de espera para especialidade é tarefa do Estado, que não cumpre seu papel. Então, não está valendo de muito ter apoio do governo do Estado, porque ele não está fazendo a tarefa dele aqui, que é pagar de volta para a população os recursos do ICMS. Quando a gente pensa em educação, ele também não está fazendo o papel dele em relação a isso. Aliás, num município que cresceu, nos últimos anos teve 40 mil habitantes a mais, 3 escolas fechadas quer dizer o quê? E ameaça de privatização das escolas, porque terceirizar, entregar para empresas de outros estados o recurso público da educação, que os pais
professores aproveitam da melhor, fazem festa, fazem atividade, arrecadam dinheiro para pagar os custos de consertar porta, parede, lâmpada, e agora tem recurso de montão para dar para a empresa de fora do estado. Se isso não for privatização, é o quê? É um caminho para ela. Então, quando eu vejo meus opositores disputando o apoio desse senhor que é o governo do estado, me assusta muito. É importante falar com a população sobre isso. Acho que é importante esclarecer que ninguém deles questionou até agora, disse até agora como vai fazer com a educação, se não vão terceirizar e fechar a escola também, como fez o Ratinho. Eu, por outro lado, conto com o apoio do presidente Lula. Vamos lá. Últimos 8 anos. Quais foram as obras? Cita uma obra significativa que veio para Toledo do governo Temer ou Bolsonaro. Puxa aí, Kevin, fala uma. Uma obra pública importante de atendimento à população. Olha, assim que eu me lembro, teve o Céu das Artes, mas já faz ali uns 10 Governo anos. do- É, o governo Lula, né? Governo Lula, vamos lá. Restaurantes populares, quem trouxe? Também foi nessa época. Tá, CMEs, os últimos 8 CMEs, a UPA, quem trouxe? Também já Hospi- é algo antigo. Hospital Regional. Também teve recursos ali O no... recurso foi todo do governo Dilma. As 2 últimas creches que vieram, eles não entregaram e por isso Toledo deixou de receber 10 creches, CMEs, que poderia ter recebido. O MEC olhou lá, Toledo, estão pedindo 11 CMEs aqui. Poxa, mas aquelas que a gente entregou lá atrás, há 8 anos, 10 anos, não foram entregues à população. Vamos entregar uma só para Toledo. Que bom, o governo Lula entregou um CMEI agora depois de muitos anos sem a gente receber nenhuma estrutura. Então a gente veio para esse debate político para lembrar a população daquilo que muitas vezes não é dito. As últimas estruturas públicas que Toledo recebeu foram nos governos do Partido dos Trabalhadores, que é quem olha para a população mais pobre, a população dos bairros. Depois disso não veio nada. E aí, claro que agora as coisas vão acontecer, mas para elas acontecerem, ter sintonia lá com o governo federal faz toda a diferença. Veja, nosso hospital regional poderia ser federalizado, que é o que eu vou fazer. O acordo é que a EBSER tocaria esse hospital. O que isso significa, Kevin? Para a população entender a gente bem. Se o hospital regional é tocado pela EBSER, o recurso não sai do bolso da população aqui. Não sai do dinheiro público aqui, sai lá do governo federal. E nós deixamos de mandar esse recurso para fora do município. Tá entendendo? Então, que sejam 30 milhões por ano que a gente coloca aqui. O governo Ratinho correu dizer que está emendando. Isso era tarefa dele, ele não fez. Então, vamos lá, a gente acordou com o governo federal, com a ministra Anísia, que já disse isso, já declarou apoio à nossa candidatura aqui, que dá para fazer ele federal. O que acontece com isso? Esses milhões que vão aí, dá para ampliar a estrutura lá no atendimento básico à população, sabe? Porque as pessoas vão lá no posto de saúde, né? Elas vão hoje, elas têm que ir para fila. Para que ir para fila se existe tecnologia? Você pega aqui, gente, marca, a pessoa é avisada. E essa coisa de ir para fila, ter que voltar no outro dia de novo e fazer um exame, torna terrível a vida dos servidores, dos médicos, enfermeiros, atendentes que estão lá nos postos, burocratiza demais e cria um problema na vida das pessoas e do comércio. Porque quantas vezes você tem que ir? Aí você foi para a fila de madrugada, ficou lá tomando chuva e sol. Se o médico tiver, beleza, você conseguiu. Vamos partir do pressuposto que conseguiu. Você vai para o atendimento. Ele vai te pedir exame. No outro dia, você vai para o exame. Aí depois você vai voltar, pegar o exame e voltar de novo. A gente precisa otimizar as coisas. E tem outra questão que a gente precisa dizer. Nós entramos no assunto saúde. Até nessa questão da saúde, e você citou anteriormente, uma das maiores reclamações da população é sempre quanto a as questões das filas dos exames, as filas para consultas com especialistas e cirurgias. Essas filas que não só em Toledo, mas em vários locais a gente tem essas filas grandes e na maior parte das vezes, na verdade, é uma prerrogativa do governo do estado. Mas como que o município pode ser um elo para reduzir essas filas e esse problema? Então, veja, os 2 outros candidatos defendem essa falta de infraestrutura, se não ficar contraditório, eles são de direita, defenderam os governos que nada fizeram para Toledo, então é importante lembrar disso, não trouxeram nenhuma estrutura, não ampliaram esses serviços de acordo com o crescimento populacional, porque os 2
Os dois são a mesma coisa, os dois fazem parte do mesmo grupo, até porque quando a gente olha os bastidores, a gente não sabe quem é quem, tá? Já foram governo e não atenderam a população, não eliminaram esse problema. Fizeram um pouco disso. Os dois participaram desse processo que não entregou CMEs, as duas, Jardim da Mata e Santa Clara 4, e os dois participaram, estão se engalfinhando ali, mas os dois candidatos têm participação, as duas candidaturas, digamos assim, têm participação na lambança do hospital regional. Quem fez, quem não fez, estão brigando entre eles. Pô, tinha que ter entregue logo, faz esse serviço. Nós temos Endura aqui para fazer. O hospital regional, hoje, inclusive o hospital regional tem algumas dificuldades para se manter, para ficar no azul, vamos dizer assim, em questão das contas do hospital. Essa federalização seria uma possibilidade para que o hospital tenha as contas em dia e consiga atender melhor a população? Muda toda a gestão, é uma lógica de gestão. Aliás, todo o processo foi muito estranho, né? Porque foi um processo rápido, só uma empresa concorreu, e ela concorreu, outras não concorreram, e a fala não dava, não cobria os custos, era evidente. Aí agora é um desespero de cobrir os custos. Então, aquilo que se promete numa licitação é que tem que ser feito depois. Então muda o acordo depois. A população tem que prestar muita atenção e acompanhar isso. Por isso, Kevin, é importante que a gente tenha vereadores que acompanhem todos esses processos licitatórios, fiscalize o que acontece depois e fique no pé de quem é gestão pública para a coisa não acontecer. Então, hoje, além da gente ter Claro que o hospital está funcionando, é fundamental. Aliás, ele não atende só Toledo, ele atende a região. Quem paga a conta? Somos nós que pagamos a conta. Então, federalizado, quem paga a conta é o governo federal. Além disso, a gente tem a possibilidade de residência ali. E a boa notícia é que o governo federal vai fazer uma estrutura em frente ao hospital regional, que é o centro de especialidades. Ele tem emenda dos 30 deputados federais do Paraná, o Esperafico, o Welter e os outros 28 que fizeram um bicão enorme. Eles iam levar para o município deles. Por que vem esse centro de especialidades para Toledo? Porque a Universidade Federal, que foi a conquista do Welter lá atrás, para Toledo, o reitor pediu que fosse Toledo a cidade. Por quê? Porque os médicos que se formam ali precisam fazer residência médica. E eles precisam desse espaço para atuar. Ou seja, a Universidade Federal está dizendo: nós queremos trabalhar para a população de Toledo. O recurso não sai do bolso da população. O recurso acaba sobrando para a gente melhorar o atendimento básico da população, para não ter que chegar na emergência, para socorrer antes, porque as pessoas ficam muito tempo na fila. Então, com o centro de especialidades e com a federalização disso, nós vamos reduzir essa fila até zerar. Esse é o nosso propósito fundamental. Hoje, a fila para um exame de especialidade, isso foi apresentado pela secretária de Saúde na semana passada aos vereadores, a fila de espera para um exame de especialidades, em média, de 1.068 dias. Não dá para dizer que a saúde aqui é exemplar. Aliás, se a gente tem um olhar de servidor público, de gestão pública, isso que eu falo, não tem que dar lucro para a empresa de fora. Se a gente tem um olhar para o serviço público, que o dinheiro tem que ser gasto da melhor forma possível, a gente faz esse recurso ser investido na saúde da nossa população, não ir para fora de Toledo. E faz ser com qualidade. E a gente zera essas filas e melhora a qualidade de atendimento, que é assim que tem que ser. O serviço público tem que ser o melhor serviço, não o pior. Não tem que desdenhar da população humilde, porque como é que é arrecadado o imposto? Com o trabalho de cada um que compõe a nossa população. O teu, o meu, do trabalhador lá que corta frango, a menina que desossa o porco, a pessoa que está lá no banco, na escola. Todos contribuem para a arrecadação de impostos. Então, os benefícios disso têm que ser para toda a população, principalmente para quem mais precisa. Nelci, um tema que já vem sendo muito debatido e é assunto em Toledo já há algum tempo é a questão do aeroporto municipal, e é uma questão que eu vi pouco ser debatida durante a campanha. Ainda no governo do ex-prefeito Lúcio Demarque, o aeroporto voltou a ter os voos comerciais. Na época chegou a ter voos diários entre Toledo e Curitiba, depois esses voos foram suspensos durante a pandemia. O prefeito Beto assumiu
como prefeito, como gestor, e tivemos os voos para Campinas, que também chegaram a ser diários em algum momento. Mas em dezembro do ano passado, esses voos foram cancelados, foram suspensos, e hoje Toledo não tem mais os voos comerciais. Inclusive, recentemente, Pato Branco, que é uma cidade bem menor do que Toledo, ali na casa dos 100 mil habitantes, inaugurou voos comerciais com direção a Campinas. Como você enxerga essa situação do aeroporto? Você sendo eleita, vai ser um trabalho que você vai tentar para trazer de volta os voos comerciais para Toledo? Você enxerga a estrutura do aeroporto de outra forma? Acha que dá para utilizar de outras formas, com outros serviços? Como que você enxerga esse assunto? É muito boa a questão. A gente tem se debruçado muito sobre ela e estudado. Como eu sou pesquisadora, eu sempre vou estudar os temas e tentar entender. Nem tudo do serviço público a gente conhece, porque eu estou na gestão, eu estou no serviço público estadual já há alguns anos, e o município a gente conhece um pouco menos, mas eu sou cidadã desse município. Então agora, com o processo de campanha, isso nos permite abrir contratos e entender. Essa questão do transporte aqui precisa ser pensado como ser intermodal de transportes. Não acho que dá para pensar fragmentado. Aeroporto, rodovia, ferrovia, tudo meio solto. Aliás, tem a história da privatização da ferrovia, privatização das rodovias. Isso vai encarecer muito todos os serviços. Assim que começar a colocar praça de pedágio aqui pertinho da gente, que foi estratégia do Ratinho, com 30 anos de pedágio, né? O que vai acontecer? Vai aumentar o preço do feijão lá no mercado, da carne. Por isso que a gente tem que pensar na agricultura local aqui também, tá? Mas tem outras coisas que vão continuar vindo de fora. Mas tudo vai encarecer aqui, todo mundo vai custar caro no bolso de todo mundo. Então a gente precisa pensar num intermodal de transportes que integre, que crie essa coisa logística de forma mais rápida. Para isso você tem que fazer estudos de para onde a coisa vai. Quando a gente pensa no aeroporto especificamente, eu não acho que isso tem que ser um diálogo fechado, em si mesmado em Toledo. Acho que a gente tem que fazer um diálogo com toda a região. Tem que conversar com quem utiliza o aeroporto, com o usuário. Hoje tem várias empresas ali com aviões, com uma estrutura, e são elas que em geral usam, mas a gente precisa dialogar e entender se ele precisa ser aqui, por quê? Ou se é melhor a gente estruturar regionalmente e o que a gente deve fazer. Eu acho que tem que fazer estudo sério sobre isso. Tem coisa que parece só rivalidade, como rivalidade de futebol. Quando a gente acho que Toledo está situado numa região tão interessante, para coisa ruim também, né? Ela é rota de tráfico, é rota de um monte de coisa, mas também é para muita coisa boa. Então nós temos que pensar em Toledo como um lugar estratégico para dar vazão logística para várias coisas, inclusive para o transporte de passageiros, de pessoas. Mas isso a gente tem que estudar. O que não pode, e aí eu quero chamar a atenção tua e das pessoas para isso, é a gente ter o aeroporto, desde quando não desce avião? Desde o ano passado. Desde dezembro de 2023. Mas o contrato para o cara da bagagem, para quem cuida disso com a empresa que é de fora, foi renovado. Como assim? Então, eu queria entender por que a gente precisa de trabalhar. Não é do trabalhador que eu estou falando, tá, Kevin? Eu estou falando da empresa. Por que o município precisou renovar esse contrato com a empresa se não está funcionando? Entende que tem um problema de gestão pública ali? Um problema sério. Se a gente não tem perspectiva de ter avião, vai ter avião agora que vai transportar passageiro? Tem alguma perspectiva de ter avião? No momento, não. Porque o cara que despacha a bagagem, que faz a fiscalização, está contratado via empresa privada. Eu tive acesso a esse contrato, depois posso passar para vocês. Eu estou achando isso meio estranho e eu acho que a gestão pública, o prefeito precisa explicar. Porque são, por ano, 300 milhões. 300 mil reais. 300 mil reais, pensa nisso na saúde. Pensa isso em melhorar o transporte público urbano da cidade. Ou pensa em melhorar a própria estrutura do aeroporto. Esse recurso está sendo gasto ali. Para quê? Se não tem ninguém viajando de avião precisando despachar bagagem. Estou falando da bagagem que é o mais evidente para nós. Então tem alguma coisa muito estranha acontecendo aí, precisa de explicação. Entrando num setor muito importante para o município de Toledo, o setor que comanda a economia local, que é a agricultura. Toledo já há mais de 10 anos como
o maior PIB agropecuário do Paraná. A atual gestão ela fez mudanças ali, unindo a Secretaria de Agricultura com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, então hoje não tem uma secretaria específica, vamos dizer assim. Qual o seu olhar para a agricultura local, visto a importância dela para o município, para toda a região, e também a sua visão nesse sentido da secretaria, se essa é uma decisão acertada, se é algo que você pensa diferente? É ótima essa pergunta, porque mostra que Toledo, nessa gestão, anda na contramão de todas as políticas públicas nacionais e do que o mundo está dizendo, inclusive em termos de desenvolvimento econômico. Você não fala... na economia, a gente diz que falar só de desenvolvimento econômico sem falar de desenvolvimento social sustentável, desenvolvimento econômico sustentável, é andar 40 anos para trás, em termos de conhecimento do que a gente compreende por desenvolvimento econômico. Ele sempre precisa compreender que a insegurança alimentar, a desigualdade social tem que ser reduzida. Então, junto, eu preciso colocar a palavrinha sustentável. Já mostra que a gente está na contramão de todo o diálogo e é por isso que talvez a gente não esteja conseguindo atrair recursos públicos que são fundamentais para o município, tanto da Itaipu quanto do governo federal. Depois a gente fala de transporte, aí a gente entra nisso. Mas são coisas separadas. A gente precisa separar, embora gerar emprego traga desenvolvimento econômico sustentável, embora mobilizar os agricultores familiares, por exemplo, manter o nosso PIB em alta aqui no setor de produção de alimentos seja fundamental para o município, isso também gera economia. Não dá para vincular uma coisa a outra, misturar alhos com bugalhos, vamos lá. A gente precisa tratar da agricultura, sim, como fundamental. A agricultura é o grande leque. A agricultura é uma questão conceitual, teórica. E dentro dela, aí sim, nós temos o abastecimento alimentar, que é fundamental, a gente precisa pensar nisso. Como Toledo tem o maior PIB agropecuário e tem gente em insegurança alimentar? Embora o governo federal, olha a falta de sintonia com as políticas nacionais e o que o mundo está dizendo sobre a fome. Nós somos o maior produtor de alimentos, mas nós temos muita gente em situação de insegurança alimentar, embora a gente tenha 8 restaurantes populares. Então, nós vamos mexer com isso. A gente vai reativar a Secretaria de Agricultura e Agropecuária, porque ali a gente vai separar as coisas. Abastecimento alimentar, e a gente vai pensar nessa produção de alimentos, fazendo o estudo daquilo que é consumido aqui. Nós temos a faca e o queijo na mão, nós temos boa terra, nós temos produtores que sabem fazer, que quando o município dá um pequeno incentivo, se somam. No caso de quem está no setor pecuário, setor leiteiro, no setor de criação de suínos, peixe, frango, gente, o município pode incentivar, nós podemos trabalhar com tecnologia, como já se fez no passado, acho que foi na gestão Coraza, que o Coraza incentivava o melhoramento genético na suinocultura, para a gente melhorar, produzir com mais qualidade, incorporar valor agregado ali. Então, você pode trabalhar com tecnologia, com ciência aliado a isso, e o município pode ser o vetor fundamental. A gente também pode fazer toda a cadeia alimentar aqui, produzir ela aqui e distribuir regionalmente. Tudo que nós produzimos pode ser comprado localmente. E aquilo que sobra, você manda para o Ceasa de Cascavel. Veja, de novo, entre o setor de transporte, não precisa mandar lá para Curitiba. Aqui é uma questão de planejamento regional. E nisso a gente tem aqui uma universidade trabalhando com isso, que é a Unioeste. A Unioeste planeja e trabalha com desenvolvimento econômico regional. E isso aliado à agricultura, sim, mas separando cada um no seu setor e pensando essas questões. Então, mas a gente precisa pensar também no agricultor familiar. O agricultor familiar, que é aquele que produz suíno, inclusive frango, que produz comida de verdade, que é o que eu e você, as pessoas de casa, querem acessar. Esse agricultor familiar, ele precisa de suporte técnico, ele precisa de estrada rural, ele precisa da estrada rural, e a gente está falando do alargamento dos asfaltos, porque hoje a realidade mudou,
E aí eu falei com o Enio Verri, ele falou, claro que sim, professora, faz o planejamento, dá para fazer. Nós estamos investindo em todos os municípios do Paraná nesse sentido. Então, recuperar, a gente tem ouvido de agricultores que não tem como sair do seu sítio. Tem um agricultor da feira que me falou que ele não vai mais porque ele não consegue sair. Gente, onde já se viu? Estrada rural é a primeira coisa que a gente tem que dar para o agricultor. Então, nós vamos fazer um estudo e uma adequação de todas elas. Mas aí também tem que ter a política porteira dentro para os agricultores, que é oferecer máquinas, encanteirador, máquinas ali que podem ficar na comunidade. A comunidade sabe cuidar como ninguém, só que precisa conversar com as comunidades rurais. Precisa fazer o diálogo. Você não tem a varinha mágica e vai lá e oferece a magia para eles. Eles é que vão dizer do que eles precisam, e isso, essa questão da participação, de ouvir quem está ali, é fundamental. Se a gente ouve os agricultores familiares, e é importante lembrar, muitos são agricultoras, mulheres. As mulheres têm um papel fundamental na agricultura em produzir a diversidade de alimentos. Eu faço aqui uma homenagem à minha sogra, dona Dulce Welter, que enquanto os filhos estavam ali produzindo soja, milho, que é muito importante para a nossa região, ela estava lá produzindo amendoim, feijão, frango, ovo, carne, linguiça, produzindo tudo que ia para a mesa. Era dela que vinha o queijinho, tudo que ia para a mesa, as frutas no quintal, toda aquela variedade de vegetais que tinha ali, até o feijão eles colhiam no quintal. Era a avó que fazia isso. Ou seja, as mulheres do campo, elas têm um papel fundamental em manter a diversidade, em manter a produção de alimentos saudáveis. E Toledo, Kevin, poderia ser uma vitrine de alimentos saudáveis. Qual que é a nossa vitrine hoje? Aonde você acessa essa vitrine de alimentos em Toledo? Eu fui ontem na feirinha. Só que o feirante carrega a barraca nas costas, a água para lavar a mão nas costas, e ele vai dessa forma de um lado para o outro. Eles são heróicos, porque eles apresentam o que a gente tem de melhor em termos de produção de alimentos, mas do pior jeito possível. Eles precisam... Minha mãe é feirante, ela é de artesanato, tem quase 80 anos, carrega uma barraquinha, ela e a colega dela, nas costas, e vão de feira em feira fazendo isso. No dia de chuva, aí ferrou. Gente, nós podemos ter ruas cobertas nas feiras, nós podemos ter estruturas colocadas ali, no mínimo torneira e banheiro, para a população ir para a feira, consumir esses produtos, que é cultura, é da nossa cultura a produção desses alimentos saudáveis. Acessam isso, ficam ali com sua família, e os agricultores, os produtores desses alimentos e esses outros produtos que são culturais não precisam carregar a barraca, ela fica estruturada lá, ou nas ruas cobertas, com uma infraestrutura oferecida pelo município já existente, ou em estruturas em cada comunidade. A gente vai ouvir os produtores, os feirantes de cada comunidade, ver o que é adequado. Todos eles precisam de banheiro e lugar para lavar a mão. Gente, nós passamos por pandemia, para a gente consumir alimento, a gente lava a mão. Então, além disso, a gente está defendendo outras duas coisas. O armazém da família. Veja, eu e o Welter lá no sítio produzimos morango, vende tudo, claro. Mas a gente tem mamão, a gente tem abacaxi, a gente tem peixe, a gente tem frango, a gente tem ovo, mandioca, tudo aquilo que é excedente no campo. O que o agricultor faz? Ele não tem um lugar para deixar isso hoje. Então, o armazém da família, além da feira, seria o lugar que absorveria isso. E a gente tem outra coisa que a gente vai implantar, que nós estamos chamando de cesta verde. Aquelas famílias cadastradas no CAD único vão receber o cartão da cesta verde e vão poder comprar nas feirinhas até R$200 de produtos, ovos, os vegetais que estão ali, as frutas que são vendidas, a bolachinha, o queijo, o pãozinho, a cuca que é produzida aqui, para levar a comida de verdade para a mesa das suas crianças. Que insegurança alimentar. Veja como a gente tem um problema. De um lado, produção de alimentos, do outro, insegurança alimentar. Precisa juntar essas duas pontas. Por isso que eu falei, a gente tem a faca e o queijo na mão. Gente que sabe fazer, nós temos. O papel é do gestor público, de fazer essa interlocução. E eu, como prefeita, vou fazer esse diálogo com os produtores rurais, e a gente vai encontrar solução, e ainda vai trazer para a população toda de Toledo, porque todo mundo quer comer comida saudável, quer tratar seus filhos com comida de verdade. Essa é a pegada da vez, né?
a gente vai criar alternativas porque a cesta verde também vai ser acessível a todos através do armazém do campo e das feiras agroecológicas que a gente tem aqui. Hoje o pequeno produtor não tem sequer acesso a um técnico. Se quiser produzir orgânico, não tem um técnico para orientar os produtores de orgânico em Toledo. É uma medida tão simples, né? Tão pequena. Ainda nesse sentido, Neuci, olhando o seu plano de governo também, você tem um pensamento diferente em questão da reestruturação dos restaurantes populares. Qual a sua visão e a sua proposta nesse sentido? Quando eles foram trazidos para Toledo, eles foram trazidos dentro do programa de combate à fome. A insistência do presidente Lula, e ele foi premiado, recebeu o prêmio em vários lugares do mundo. Acho que é o presidente mais premiado da história do país, não tenho dúvidas. Por quê? Por conta do combate à fome. Isso tem que ser algo que a gente tem que perseguir. Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo, sou cristão, e o que você faz para resolver o problema do outro, da fome, no mundo, na tua cidade, né? O que você faz? Então, assim, nós recebemos esse presentão, que é essa estrutura pública que são os restaurantes populares. Nós temos os agricultores familiares que produzem comida, só que falta a conexão. Então, a gente precisa, com o recurso do PAA, eu já conversei com o ministro da Agricultura e com o ministro de Desenvolvimento Agrário, que é meu amigo pessoal, Teixeira, e com Eliton Dias, que também é meu amigo pessoal, foi governador do Piauí, e ao ministro de Combate à Fome e à Desigualdade. Nós vamos fazer essa interlocução e vamos ter recurso para isso. É o recurso do PAA. Então, dentro da Secretaria da Agricultura, a gente vai ter uma direção ali responsável, não sei bem como a gente vai estruturar isso ainda, se vai ser um diretor, se vai ser uma como a gente vai chamar. Mas a gente vai ter um olhar atento para a insegurança alimentar, o combate da fome, colando nas perspectivas tanto da Itaipu, quanto do governo federal, quanto dos recursos internacionais para isso, perseguindo esse combate à fome. Como você faz isso? Conversando com os pequenos agricultores que têm condições de produzir alimentos saudáveis, comprando diretamente deles. E aí interessante que o Ministério do Desenvolvimento Agrário está criando um aplicativo que, como prefeito, eu consigo acompanhar toda a gestão disso, eu consigo saber e conversar com os produtores para dizer, eu preciso que vocês produzam tal coisa, eu vou comprar tudo, mas eu também ajudo na cadeia aqui dos restaurantes, de toda a região, sabe? Então tem o aplicativozinho, você coloca ali e diz quem está produzindo o que, aonde, de onde eu posso comprar. Mas como prefeito, eu preciso fazer essa interlocução, tá entendendo? Hoje, eu fui visitar algumas empresas aí, o pessoal compra tudo de fora. Os restaurantes da nossa região, um dos abastecedores aqui, uma das empresas que abastece, compra de longe daqui e distribui para municípios da região. Nós podíamos absorver isso. Quem faz esse link não é o produtor que vai fazer de forma fragmentada. É para isso que tem gestor no município, é para isso que tem prefeito ou prefeita, para fazer essa interlocução e fazer a magia acontecer, né? Então, o produtor só vai plantar o alimento se ele tiver garantia de compra. E para o prefeito fazer com que os restaurantes populares sirvam refeição à população 3 vezes por dia, você precisa ter o alimento, ter o acesso ao alimento, de preferência aqui. O que isso faz? Faz esse recurso gerar aqui dentro da própria economia local, movimenta a economia. Essa receita todo mundo já sabe que deu certo. Quem está na área da economia nem questiona isso, porque sabe que é importante. Os gestores também sabem que dá certo. Então, primeiro a gente quer resolver o problema de insegurança alimentar existente aqui. Se a gente tem os restaurantes populares, as primeiras pessoas a entrarem nessa lista são as pessoas cadastradas no CAD único, que são as pessoas que estão em situação mais séria, maior vulnerabilidade. Depois a gente pode ampliar. Eu acho que dá para ampliar. A gente já tem um estudo que mostra que dá para ampliar para toda a população. Claro que você tem que melhorar as estruturas. Quer dizer, não adianta elas estarem ali, a gente recebeu os investimentos do governo federal, se a gente nunca mais investe, nunca mais olha para essas estruturas. Espera elas terem problemas sérios para daí ser cutucado para movimentar isso. Então, dá para fazer, viu, Kevin? Dá para fazer. É só fazer estudo, planejamento e fazer aquilo que é papel do prefeito, que é a interlocução com os setores que dá certo. O governo federal quer ajudar a gente, né? Quer ajudar com recurso, inclusive. Entrando num tema que é sempre muito importante, que sempre é uma
uma preocupação muito grande da população a questão da segurança pública. Olhando a cidade de Toledo, até acredito que seja uma cidade muito segura, e, obviamente tem os seus problemas, mas é uma cidade muito segura em relação às demais e ao que a gente vê por aí em questão de segurança, muito pelo trabalho das forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e outros órgãos. Um problema mais recente que a gente tem observado é a questão das pessoas em situação de rua, que tem causado alguma insegurança, principalmente ali na região central, ali da Catedral Cristo Rei, da Praça Willy Bart. É um problema que tem causado preocupação nas pessoas e uma certa insegurança. Como que você enxerga esse problema? Eu quero crer que algumas soluções paliativas não estejam sendo dadas agora só porque a gente está em período de eleição. A gente jamais pode tratar ela é muito séria essa questão. Ela não pode ser tratada como um tema que leva a uma postura de higienismo social. Se você É que você é novinho, Kevin, mas há uns 20 anos atrás a gente falava que os prefeitos levavam os moradores de rua para o passeio de Kombi, né? O prefeito de Rondon mandava para Toledo, de Toledo mandava para Cascavel, de Cascavel mandava para Assis, ou seja, você só exclui, né? Você não resolve com políticas efetivas. Como eu estou andando bastante na rua, eu estou chocada, mais do que eu estava antes, quando eu tinha só os dados, porque a gente tem contato com as pessoas. A gente está encontrando muita gente que tem problema de saúde mental na rua, você percebe? Esse não está alcoolizado nem drogado. E fala bem. Então, parece que... Eu não sou da área da psicologia nem da psiquiatria. Então, não sou eu que faria o diagnóstico, mas a impressão é de que a gente tem gente que precisaria de um acompanhamento. Ali, tem gente que talvez precise de emprego. Toledo é uma cidade cara. Né? Só que para conseguir um emprego para o cara, você tem que ter um centro pop, que é a política da vez no país para resolver esse problema, porque ele está em todo o país. E nas cidades que não resolve, ele só vai se agravando. Quando você empurra com a barriga e numa outra cidade, conhecer políticas, ter uma gastança enorme, levar uma tropa de gente para ir num outro município ver isso, não precisa, tem as políticas do governo federal, centro pop, e conversar com os servidores aqui do município, porque o pessoal da área da assistência, da psicologia, está dizendo uma parte de como resolver isso. Põe um recurso ali que você gasta viajando para outro lugar para conhecer soluções que não são soluções, né? Então, assim, o centro pop, o que é? Você precisa receber essas pessoas, precisa encontrar um jeito de fazer a abordagem delas. Hoje a gente tem um assistente social que heroicamente, que eu sei, né? Que eu saiba, pode ser que tenha mais. Um assistente social que faz essa abordagem. Durante o período de eleição, a gente sabe que eles colocaram mais gente. Mais 2 pessoas, eu não vou citar o nome, sabe muito bem quem está cuidando disso. Mas surgiu agora, eles são direcionados lá para Casa Abrigo, onde ficam também as mulheres vítimas de violência. Eu já quero falar disso, porque isso é um problema de segurança gravíssimo em Toledo. Não tá bom, não. Tá? Então vamos falar disso daqui a pouco. Mas assim, o centro pop é o que faz a triagem dessas pessoas. Quem é problema de saúde mental, eu encaminho para a saúde mental. Mas eu preciso ter política de saúde mental no município. Quem é problema de assistência, que precisa de um bom banho, roupa, preparação e mercado de trabalho, tem que fazer isso também. Tem idosos. Eu encontrei muitos idosos e dói para mim. Você tem pai idoso. Eu também tenho, Kevin. E meu pai não tem condições de se a família não acolhesse, não direcionasse ele para uma condição especializada de atendimento a ele, talvez ele estivesse na rua. Hoje era o que ele fazia, ele fugia de casa todo dia. Então é muito triste falar disso e encontrar na rua idosos que não têm acolhida do município. Eu encontrei uns 3, pelo menos, só lá no Santa Clara 4. E era como se eu estivesse vendo meu pai na rua. Até porque eu tive com meu pai ontem, né? Então é muito triste. E como isso é tratado? Qual é a destinação? Qual é a política que a gente tem para essa gente idosa? Nós não temos. Agora é bonitinho todo mundo falar, né? A professora Neuci falou do centro-dia para os idosos. Poxa, mas tiveram a oportunidade de governar. Nós temos 16 mil idosos em Toledo. Cadê a acolhida deles? Poxa, os CERT estão ali. Ok, equipamento público, Requião e Lula, mais uma vez.
né? Mas essas estruturas também precisam ser readequadas o tempo todo. Então, desculpa, eu me emocionei mesmo, mas é um tema que mexe muito com a gente. A gente vê as pessoas tratando de outras pessoas com políticas higienistas. Tem que parar com isso. Que a gente vai ter problema de malandro ali, vai ter de montão. Aliás, se aquela câmera de 360 graus da rodoviária, por que ela não está ativa e com gente monitorando o tempo todo? Por que aquele lugar é um centro de venda de drogas permanente? Se a gente tem uma câmera... Você sabia que a gente tem ali uma câmera de 360 graus? Porque a central de monitoramento não... Ela está ativa, mas tem que ter gente lá olhando e fazendo um monitoramento. A hora que você vê o cara vendendo crack ali, você vai lá e prende. Tem problema de segurança pública grave. Quando você faz a triagem, o que é problema de segurança se encaminha para a segurança. Entendeu? Isso é triagem. A questão da segurança pública, a gente tem que falar de outras questões. Esse da central de monitoramento é um deles. Lá no governo da Dilma, foram mandados câmeras para Toledo. Hoje o que funciona é praticamente as câmeras do comércio integradas com aquilo ali e algumas câmeras que foram colocadas. A gente precisava ter pelo menos 2.000 câmeras em Toledo, inclusive nos bairros. E funcionando em tempo real, com uma equipe. Olha quanto você economiza e olha quanto você cuida das vidas. Você coloca aqui, ó, nós temos uma central num espaço talvez um pouco maior que esse, eu não conheço a central. Mas eu sei que ela está lá com as televisões ligadas, só que não tem uma equipe acompanhando isso para dizer assim, olha, congestionou o trânsito ali na descida da Paulista agora. Manda um carro lá e vai lá descongestionar antes que aconteça um acidente. Segurança tem que ser preventiva. Olha, a rua tal tá escura, queimou lâmpada, tem risco de assalto, lá tem risco de problema, lá os jovens saem da escola, lá não tá legal. Se eu olho a tua cidade inteira como se fossem olhos observando o tempo todo, não é para observar o que as pessoas fazem, é para garantir segurança à população. Como você começou, eu sei que a pegada foi outra, tá? Aqui é relativamente seguro, sim, mas eu vou te devolver a questão. Se tu fosse uma mulher andando em Toledo às 10 da noite, você se sentiria segura? Até nessa questão Né? da violência doméstica, a gente aqui no Toledo News, a gente cobre muito policial também. Isso. E a gente recebe os boletins da Polícia Militar e diariamente existem casos de violência doméstica, alguns dias 3, 4 casos, até já ocorreram dias com mais casos, e só os casos relatados e denunciados à polícia, que a polícia trabalhou nesses locais. Então, é um problema grave, até como você entrou nesse assunto, como que a prefeitura, o município pode ser um elo para tentar diminuir isso? Sim. Primeira coisa que a gente tem que falar é que nem existe Secretaria de Mulheres em Toledo. Ela foi dissolvida na promessa de colocar mais recurso lá. Os vereadores, na época, inclusive, foram enganados, né? Porque esse recurso nunca chegou e o recurso no ano que foi destinado esse ano para as mulheres, que é mais da metade da nossa população, você sabe qual foi? 5 mil reais. 5 mil reais, minha gente, foi destinado a esse público que trabalha, que é ordeiro, que cuida, toca a vida, cria sua família, vive de forma digna e está em todos os espaços. Esse é o tratamento às mulheres de Toledo. 5 mil reais destinados às mulheres. Foi isso que o atual gestor fez. Toledo, o atual gestor, aliás, gosta de falar dos troféus, ele só esquece de falar desse. Toledo é um dos municípios mais violentos do Paraná com as mulheres, com suas mulheres. E talvez o resultado seja esse, não ter política para as mulheres. E política para as mulheres envolve não só a questão de segurança, envolve empregabilidade, renda, garantir estruturas públicas onde elas possam deixar os filhos para que possam trabalhar, tenham autonomia, fujam do ciclo da violência. Sabe, ter casa própria também ajuda muito, porque elas não ficam dependentes e elas podem tomar decisões importantes na sua vida. Mas a gente precisa falar da estrutura de segurança para as mulheres. De novo, um governo que é parceiro do governo do estado, que devia cuidar da segurança, como é que tem uma delegacia da mulher que não tem estrutura 24 horas e atende nos finais de semana? A violência não cessa na sexta-feira à tarde. Aliás, são heróicos os servidores que trabalham na delegacia. Num espaço que é uma vergonha, um espaço que é vergonhoso, para atender a metade da nossa população. Essa que é vítima de violência. São mais de 1.050
São mais de 1.050 mulheres com medidas protetivas, 25 botões de pânico. Quando a mulher vai lá fazer a denúncia, às vezes o assediador dela, a pessoa que agrediu, está na sala do lado. Precisa de espaço adequado para isso. Precisa de servidor, precisa de estrutura. Os servidores estão ali desesperados por isso, precisa ampliar isso. Estão tensos o tempo todo. A Patrulha Maria da Penha não funciona no final de semana também. São poucos trabalhadores, como não funciona das escolas, né? Mas enfim, voltando aqui, que é outra questão ligada à segurança, voltando à questão das mulheres. Então, precisa melhorar essa estrutura de segurança pública e precisa olhar para as mulheres como agentes participantes da sociedade. Nós estamos em todos os lugares, nós participamos da vida, da política da nossa cidade e nós somos parte do desenvolvimento econômico, porque só tem R$5.000 destinados às mulheres em Toledo. Isso é desprezo. A meu ver, é desprezo e falta de visão com quem tem um papel fundamental na estruturação da economia local, que eu estou encontrando mulheres em todos os setores. A maioria do banco, mulher é a maioria. Frigorífico, a maioria é mulher. É impressionante, assim, em todos os setores que a gente está indo, as mulheres estão ocupando espaço, mas elas precisam dessa retaguarda aí, do olhar de atenção para elas, senão a coisa fica difícil e de gringola na segurança. E ainda na segurança, nós temos o privilégio de ter aqui a Guarda Municipal, sem concurso há 12 anos, né? A Guarda Municipal. A Guarda Municipal precisa ter uma melhor estruturação, gente. Aliás, no serviço público é muito importante que quem comande o serviço público não seja gente que vem de outra área. É importante que seja gente que tem visão política estratégica daquela função ou servidor da própria área, que é quem conhece o município, quem conhece a estrutura de segurança e quem pode contribuir para melhorar. Então, a gente precisa valorizar esse servidor, valorizar a sua carreira, dar a ele possibilidade de formação, mas ampliar também. Então, a Guarda Municipal são servidores heróicos que trabalham aqui junto com a Polícia Militar, junto com a Polícia Civil, lembrando que a gente tem aqui pertinho um batalhão de fronteira. Esses serviços têm que funcionar de forma interconectada, mas valorizando esse que é nosso servidor aqui, que é o que o gestor público pode fazer, além da conexão com os outros desse trabalho conjunto, de planejar conjuntamente. Inclusive, quando a gente planeja conjuntamente, a gente pode encontrar soluções, ajudar a pressionar o governo do estado, porque a Polícia Militar muitas vezes fica refém das políticas estaduais. Quando nós trabalhamos enquanto município e pensamos conjuntamente, apontando os problemas, nós desafiamos o governo do estado a ajudar a resolver os problemas naquilo que é papel dele, que é a segurança pública, que ele precisa bancar isso aqui. Também precisa melhorar essa estrutura do estado. Entrando no setor de educação, que também é um setor muito importante para qualquer município, qual a sua visão sobre a educação de Toledo, e entrando principalmente na questão dos CMEs, das vagas de tempo integral e também no ensino integral nas escolas municipais, qual a sua visão acerca disso? É importante lembrar que a gente teve a assinatura de um termo de compromisso com servidores públicos municipais na quarta-feira à noite. Por algum motivo, o prefeito não compareceu. Não sei qual a justificativa. Se ele só conversa com o empresariado e uma parte do empresariado, porque o empresariado com que a gente conversa não tem dito que não se estabelece esse diálogo. E ele não conversa com os trabalhadores, porque está assustador isso. Aliás, eu espero que ele compareça ao debate que está sendo organizado pelos trabalhadores, né? E como esse programa está sendo gravado, a gente pode falar daquilo que ainda virá. Mas o servidor público tem um papel fundamental no nosso município. É ele que atende a população diretamente. Saindo o prefeito, entrando o outro, até o prefeito tomar ciência do que acontece ali, o servidor público toca a gestão. Claro que as decisões políticas cabem ao prefeito, eu espero que a prefeita, né? Mas não assinar um termo de compromisso, se quer dialogar para dizer por que não concorda, mostra o desprezo ao servidor público, ao serviço público. E isso é assustador, porque para mim já está colado assim, terceirização, aliado com o ratinho, vai indo para a direita, e a direita, na verdade, sempre quis desmontar o serviço público, né? Tudo que a direita faz é defender o Estado mínimo. Ela só não tem coragem de enfrentar a população e dizer isso.
E é isso que a gente vê acontecendo nas escolas, vê no Estado, e eu não vi nenhum dos outros candidatos dizendo que discorda do que está acontecendo no Estado. O que eu vi? Não houve construção de estruturas novas no CEMEIs e nem nas escolas, acompanhando o crescimento populacional. Pensa, eu estou chamando a atenção da população porque isso é muito sério. A única candidata dos 3 que está dizendo eu defendo a educação pública, eu sou contra a terceirização e a privatização no serviço público, eu defendo a ampliação das estruturas de escolas, eu defendo que a ampliação de vagas traga junto a contratação de novos servidores e não um amontoado de criança lá dentro, senão cria um problema de saúde mental. A única que está dizendo isso sou eu. Os outros não tiveram coragem de dizer, eu vou ampliar, eu não vou terceirizar. Eu não ouvi isso. Aliás, eu vejo eles batendo palminha para o ratinho que veio aqui no final de semana. Estado mínimo, é isso que defende? Eles precisam explicar para a população. Porque se eles defendem Estado mínimo, gente, vai encolher cada vez mais e vai sobrar para o contribuinte, vai sobrar para a população, principalmente para a população mais pobre. O que a gente defende? A ampliação dos CEMEIs. Como assim estão ocupadas? Como assim zerou a fila? Que fila? Os dados do Ministério da Educação para Toledo em 2023 é que só 56% das crianças estavam em CEMEIs. 56%. Inclusive nas particulares, nas escolinhas. Onde estão as outras 44%? Elas não contam, elas não participam dessa contagem? Que estatística furada é essa? E a maioria delas é num período só. Qual é o emprego que a mãe tem em um turno só, que ela consegue sair 11h30 da manhã para buscar a criança? E, de novo, não pode penalizar o servidor. O CEMEI tem que ter horário estendido, tem que começar meia hora antes do horário de trabalho. A gente precisa planejar e organizar a vida dos servidores também de acordo com isso. Você vai meia hora antes de ir para o trabalho, deixa a tua criança e busca meia hora depois, que dá tempo da mãe buscar. Se não, as mãezinhas têm que pagar alguém ao ficar em casa. Eu fui às 5 horas da madrugada ali na frente da Prate essa semana e conversei com várias mães. Sabe o que elas fazem? Elas não vão dormir, elas vão para casa, porque não tem CEMEI integral. Ou elas dividem o turno com o marido, que trabalha durante o dia, elas durante a noite, a família nunca se encontra para cuidar dos filhos. Ou elas não trabalham e têm que ficar em casa. Elas ficam em casa para cuidar das crianças, porque o salário que elas ganham não dá para pagar alguém para cuidar, o custo é muito alto desse serviço. Ou mesmo que seja baixo, vai tirar uma renda da família que é fundamental. A gente precisa organizar as escolas e os CEMEIs ouvindo quem está lá, e quem sabe o que precisa nas escolas, poxa, não é o prefeito. O prefeito não sabe, nem o governador. Ele não sabe. Aliás, porque eles não trabalham com educação, né? Eu que trabalho com educação, consultaria o professor em cada comunidade escolar. Tem escola que não tem nem condições de ventilador. O pessoal emenda o ventilador no cadarço para a criança estudar. Tem escola que as paredes estão caindo aqui no município. Aliás, a escola Tancredo Neves, gente, que é uma escola tradicional. Por que a gente ainda não estruturou aquela escola? Entende? Assim, a boa parte das nossas escolas nem quadra coberta tem para as crianças. Que orgulho é esse que eu tenho da educação? Num município rico como Toledo, eu preciso olhar para essa população trabalhadora e garantir que a escola, o CEMEI, seja o lugar de formação, de melhor formação possível. Não com multisseriado no contraturno, porque isso aí também é retrocesso em 40 anos. Desde quando? Você nunca ouviu falar de multisseriado, né? Não. Eram as escolinhas de campo que você colocava de primeira a quarta junto. Parte do período integral, o que você tem feito para resolver? Coitado dos professores, colocado todas as crianças num período multisseriado. Ou seja, juntas dentro da escola. Ao invés delas estarem ali, elas vão no turno da manhã, por exemplo, para a escola regular. À tarde, essa escola precisava ter recebido estrutura, profissionais contratados para dar uma formação alternativa para essas crianças. Porque a escola é um lugar de formação das pessoas para que elas voem na vida delas, para que essas crianças tenham outras oportunidades para além daquilo que os pais delas tiveram. É na educação pública que a gente faz isso.
Criar oportunidade significa dar a melhor formação possível na escola pública. Então, com alternativas no contraturno, a criança poderia ter formação em artes, ter formação em robótica, ter formação em ciência. Quantas escolas têm laboratório de ciência em Toledo? 20%? São bem poucas, tá? São bem pouquinhas. Então, essa estrutura precisa existir. E o município que pensa, um gestor, uma gestora que pensa na educação das crianças como um espaço para formação de oportunidades, para que elas sejam o que elas quiserem profissionalmente, investe de verdade em educação. Você falou muito durante a sua campanha de um olhar mais direcionado aos bairros do município de Toledo. O que seria esse olhar? Seria levar mais estruturas? Qual a sua visão sobre esse olhar a mais para os bairros? É muito boa essa pergunta, viu, Kevin? Porque a gente tem dito que em Toledo a gente precisa tratar o bairro e a comunidade como um cartão postal de nosso município. Eu tive alguns distritos do interior também, essa mesma dificuldade com olhar para os bairros existe no interior, né? A nossa população toda precisa ser assistida. A gente precisa olhar para o conjunto do nosso município, interior e bairros, né? A região central é que está melhor servida, mas tem muitos problemas ali também, inclusive problemas de mobilidade, problemas de estruturas que precisam melhorar. Mas se ali tá bonito, tá um cartão postal, Lago, Centro, alguns bairros são tratados como cartão postal. Porque aqui onde a gente está agora não é tratado como um cartão postal da nossa cidade? É o lugar onde as pessoas vivem, é o povo trabalhador, é o povo que estuda, é o povo que cuida ali da sua família, estrutura a sua família. Esses bairros todos estão incorporados a Toledo hoje. E eles precisam ser tratados dessa forma. Quando eu era menina, eu via aquela coisa do lado de cá e do lado de lá do rio. A população do lado de cá está sendo tratada como do lado de lá do rio. Nem campinho de futebol as crianças têm acesso, nem estruturas. Além do abandono das estruturas públicas existentes, construídas em outros governos ou com recurso de governo federal, principalmente, a gente tem uma falta de olhar para aquilo que precisa nas comunidades. Então, além do olhar de deixar bonito o bairro, e bonito não é só pintar meio fio não, tá, gente? É resolver o problema de esgoto, é resolver o problema de trânsito, é resolver o problema de acesso, é estruturar aquilo que não existe nos bairros. Os caras têm feito um percurso na contramão, têm jogado a população para longe das estruturas que você tem hoje, ao invés de investir e trazer as pessoas mais para perto, sabe? O bairro é o lugar de acolhida da gente, é o lugar onde a gente mora e cria família, a gente tem que se sentir bem ali, tem que se sentir acolhido. E é esse olhar que a gente vai dar, ouvindo as comunidades. Nós temos andado muito nessas comunidades e ouvido a população. Ela tem dito, nós estamos aqui marginalizados, nós estamos desassistidos, aqui não tem médico, aqui falta estrutura de escola, aqui nem nosso campinho, nem a grama sintética é substituída décadas, é muito tempo, as piscinas públicas não funcionam, ou seja, há um abandono das estruturas públicas. Quando há uma gritaria bastante grande, é como se fosse um governo soneca, sabe? Está lá. E aí há uma gritaria, vão lá e tapa o buraco. Precisa planejar, precisa estudar isso o tempo todo e no planejamento já pensar em como deixar organizada essa infraestrutura. Em cada comunidade, você pode ouvir essa comunidade, é isso que eu tenho dito para as associações, para as comunidades com quem a gente está falando. A gente vai voltar. Assim que for eleita, a gente vai voltar e vai dizer, e agora? Nós precisamos que vocês participem da gestão, dizendo para nós o que é a prioridade aqui. Então, não é talvez em determinado bairro seja um embelezamento, seja arborizar melhor, até porque o plano de arborização, embora existente, tenha ficado muito aquém do que a gente imagina, tenha ficado no papel. Mas a gente vai estruturar melhor aqui, a gente precisa que conserte, que melhore a estrutura do posto de saúde. Não, é a escola. A população vai ajudar a definir quais são as prioridades. 1, 2, 3. E aí a gente vai fazer uma gestão pública e participativa, que é disso que o município precisa, né? Faz tempo. Eu sei, um dos assuntos mais debatidos durante essa campanha eleitoral é a questão do transporte público.
Você tem a proposta de que o transporte público seja gratuito. Durante esse governo, alguns grupos da sociedade tiveram essa isenção. A gente teve um contrato novo sendo assinado recentemente, inclusive alguns ônibus até chegaram para a cidade recentemente. Então, se você puder falar um pouquinho sobre o transporte público e como estruturar esse transporte público totalmente gratuito. Acho que é importante conversar sobre isso. A gente trouxe esse debate em todo o processo político, que é muito curto. É bom lembrar que são 45 dias de campanha apenas. Nesses 45 dias, claro que a gente já vinha estudando esse tema e visitando outras realidades antes. Então, são duas questões fundamentais aí. O primeiro delas é olhar para o tipo de contrato que foi assinado. E aí entender por que se fez um contrato que custa aos cofres públicos 30 milhões. Aos cofres públicos e à população, é importante somar. Hoje, com uma tarifa técnica de R$ 13,30, que é o valor por usuário para esse serviço contratado, dá para servir cafezinho, um pãozinho de queijo para a população. É muito caro. Tarifa por passageiro é uma coisa absurdamente furada. Primeira coisa. Então, assim, hoje a tarifa do transporte público custa à população, ao usuário, nesse contrato feito, em torno de 8 milhões de reais, mais 22 que a população, que o município vai bancar. Ou seja, você paga duas vezes, porque quando é o município que paga, somos nós que estamos pagando. É aproximadamente 30 milhões por ano. 30 milhões, a gente não põe só azulzinho, a gente não muda só a cor do ônibus, até porque nós temos visto alguns azuizinhos com pneu careca, com banco velho, um negócio bem estranho, né? Dá a impressão de que a gente está querendo enganar a população há alguns dias da eleição. Eu espero que seja só a impressão. Mas a gente tem ouvido todo dia, recebido fotos, queixas da população todo dia. Aliás, também não melhorou o salário dos motoristas, pelo que eu soube, né? Que me parece que não é tão bom assim. E coitados, são eles a caixa de ressonância das reclamações. Transporte público é uma coisa muito séria. É o direito de ir e vir, ele é constitucional. Você não é obrigado a ter um carro, uma moto. É o município que é responsável por garantir que você possa ir de um lugar para o outro. Hoje, o sistema é com participação de recurso público, mas a gente pode migrar para um sistema onde a população não tenha que bancar a parte disso. Já é público, gente, já é pago com dinheiro público. 22 milhões por ano. Mais o que é teu dinheiro, mais o tanto do teu dinheiro que você paga lá no desconto da folha de pagamento ou nos R$ 3,50 que você paga lá no cash. É muito alto. Transporte mais barato do Paraná é o tarifa zero, que existe em Paranaguá, em Cianorte. Esse é o mais barato. O resto é conversa para boi dormir. Porque é caro. É caro e é caro para a população. Quando você diz, a população, muitas pessoas não pagam. Pagam. Todo mundo está pagando esse custo, que é essa tarifa técnica de R$ 13,30. O serviço está propondo melhoria de qualidade, mais linhas, resolver os problemas de atrasos, os problemas urgentes que a população deixa de usar. Nós temos acidentes todo dia, porque a população acaba recorrendo a carro e moto. Toledo tem quase um carro por habitante. A gente precisa resolver isso, precisa pensar, não dizer para as pessoas pararem de comprar carro, porque aí as agências que vendem veículos vão ficar... É uma opção que as pessoas têm, elas podem comprar e sempre vão comprar, mas nós precisamos encontrar uma alternativa de transporte público que flua, que garanta segurança ao usuário e garanta que ele chegue no horário de trabalho. Hoje a gente escuta muito empresário reclamando que o ônibus quebrou e o colaborador também, que o ônibus quebrou de novo e o trabalhador não conseguiu chegar na hora. Então, o contrato já foi renovado há alguns meses, né? Então, dá para cancelar ainda? Sei lá. Dá para conversar com a empresa para mudar para outra modalidade? Né? Vamos estudar, porque lá no contrato tem a possibilidade de conversar sobre isso, se o serviço não for cumprido. Mas tem duas formas de fazer. Uma delas é migrar para o pagamento de quilômetro rodado. Quem trabalha com transporte sabe que se paga por quilômetro rodado. Se eu pagar R$ 6,00 por quilômetro rodado, os 22 milhões pagos hoje, só 260 mil quilômetros, Gustavo? 262 mil quilômetros por mês que o transporte público roda. Multiplicado por 6,
multiplicado por 12 meses, a gente não chega a 22 milhões. Ou seja, com esse recurso daria para ampliar as linhas sem a população tirar os 8 milhões do bolso. Já daria para fazer só migrando para o pagamento por quilômetro rodado. Mas acho que a gente precisa migrar de um sistema para o outro, mas olhar para as políticas de sustentabilidade. A gente precisa migrar para um tipo de transporte que garanta eficiência e menos poluição, que a gente olhe para a população ambiental. Um ônibus que você, Kevin, eu tenhamos vontade de andar, que as pessoas que estão nos assistindo não tenham que andar por obrigação, mas por ser pertinente, por ser adequado, garantir segurança, mobilidade e qualidade de serviço. Não é isso que é ofertado hoje, sinto muito. Cascavel recebeu um financiamento de 50 milhões de reais para o transporte e para os ônibus elétricos. Esse sistema vai se pagar. Por quê? Porque você recebe o investimento para a usina, você constrói ali a usina, eles colocaram 15 ônibus, né? Alguns bem grandões, para a população que está festando lá. Mas isso é o quê? Isso é recurso federal. Se eu não estou sintonizada com as políticas ambientais, com essas questões, claro que eu não vou fazer. Né? Eu vou continuar com o velho modelo, como se eu estivesse andando para trás ao invés de andar para frente. E a gente tem empresa pública que pode gestar esse serviço de transporte. A gente sabe, à medida a gente estudou e foi conhecer onde funciona. Caucaia, no Ceará, faz o tarifa zero há muitos anos. As famílias reduziram até 25%, 30% dos gastos daquilo que as famílias gastam em transporte vão para a economia delas e elas gastam no comércio local. Caucaia é um município pobre, mas muito grande. Em Cianorte, aqui, a gente tem um depoimento, as pessoas podem assistir, da secretária lá de transporte público, que fala que, nossa, eles faziam um estudo e hoje o ganho é muito maior em termos de economia. Aquilo que o município coloca, hoje vai embora, né, esse dinheiro. Aquilo que o município coloca no transporte público fica no local. Embora em Cianorte seja um sistema que paga muito caro, paga para uma empresa privada R$ 8,00 por quilômetro rodado. Não precisa ter empresa lucrativa fazendo isso, pode ser transporte público. É esse modelo para onde a gente quer caminhar, que existe em Maricá, está lá há 12 anos, a população, 40% da população deixou de usar moto e carro e passou a usar o ônibus. Gente, é incrível, nós fomos andar nos vermelhinhos lá, que o prefeito quer eliminar os vermelhinhos e faz uma fala que fala dos vermelhinhos, inclusive o transporte, né? Que é uma fala horrenda, né? Uma coisa que destila ódio, né? As pessoas... Mas, enfim, a gente precisa migrar para um sistema de transporte eficiente e que a população possa usar e dá para fazer, é só querer fazer. Nesse outro assunto que tem sido muito debatido durante essa campanha, é a questão da habitação popular, das casas populares. Como que você vê esse tema? Dá para estruturar melhor essas questões da habitação? Dá para trazer mais casas, mais projetos? E ainda nesse sentido, muito tem se reclamado durante a campanha do loteamento Egon Pudel, que a estrutura não seria das melhores, essas casas que estão em construção no momento. Como que você vê toda essa situação? E tem o lote da exclusão social ainda, né? Então a gente precisa falar sobre isso. Bem, o Minha Casa Minha Vida é um programa habitacional importantíssimo do governo Lula, que trouxe a Toledo aproximadamente 10 mil casas, um pouco mais. Uma das gestões que mais trouxe casas populares para Toledo foi a gestão do Schiavinato. Embora ele fosse oposição ao governo federal, ele não deixou de cadastrar ao município, oferecer lotes. Porque os lotes, gente, os terrenos, são da população. Não são para o prefeito vender, negociar, como se a prefeitura tivesse virado um mercado imobiliário, com todo o respeito ao mercado imobiliário. Não pode confundir essa função. Então, quando ele começa a entregar terrenos, depois... Tá bem confusa a fala dele, na verdade. Porque, ora, ele fala que não tem terreno, daqui a pouco ele está ofertando o terreno para vender. Num debate da Sítio, o prefeito falou que se alguém tivesse terreno para vender, era para ir lá na prefeitura ofertar. E semana passada, ele entregou 7 terrenos, um deles muito grande, 12 mil metros quadrados, num espaço super interessante, lá na Cirne Lima, um espaço privilegiado que daria para construir
pelo menos uns 250 apartamentos do Minha Casa Minha Vida que ele entregou para aquela obra que ninguém queria comprar, né? Do antigo mercado lá. E que é um investimento milionário, eu não consegui entender. Eu sei que a população precisa de estrutura no bairro da prefeitura, mas tem outras alternativas mais baratas para fazer isso. Certamente, esse terreno, os outros 6 entregues, são terrenos em áreas nobres e eles pertencem à população. Bom, voltando a isso. A gente tem um déficit habitacional de em torno de 10 mil casas. 5 mil para famílias carentes, famílias do faixa 1, famílias que precisam da casinha e não tem como pagar financiamento. Em 8 anos, o que se entregou foi isso que a população começou a apelidar de casas de papelão. A gente foi lá conhecer. Então eu fiquei muito chateada, eu fiquei triste, eu fiquei me sentindo... sabe quando você se sente assim, pô, que pancada, cara, mal. Por quê? Porque a gente estudou, antes de ir lá eu estudei o contrato, o processo, o valor de cada casa é R$105 mil com lote. É R$105 mil, elas são financiadas à população. Parece que só 20 famílias recebem a casinha sem esse custo. 20 mil do programa do governo do estado. Tem governo federal? Lá tem, mas não é porque ele está... todos os financiamentos, inclusive os privados, vai ter lá orçamento do governo federal para o financiamento. Não é o Minha Casa Minha Vida, está longe disso. Aliás, a professora não mente, a professora vai lá e mostra a realidade. Aquilo não é o Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida é a obra que está ali no Jardim da Mata, que está no Orquídeas, que está em vários outros lugares, a população no Santa Clara, a população conhece o Minha Casa Minha Vida. As primeiras nem tinham laje, as últimas casinhas têm laje, tem churrasqueira, tem área, não é lavanderia do lado de fora. E assim, ó, por que eu fiquei sentida? Porque são 5 mil pessoas esperando. Se em 8 anos não fizerem, agora correr, vamos entregar. E as pessoas vão pagar por aquilo, o problema não é da professora Neuci. É desse mutuário que, além de pagar por isso, ele nem tem a segurança da durabilidade disso. As pessoas estão vendo. É isso que a gente vai oferecer para a nossa população? Eu sei que algumas pessoas estão ali... Nossa, agora, a gente tem falado com muita gente que diz assim, professor, eu fui sorteada nessa casinha e eu peguei. Mas assim que eu terminar de pagar, eu vou desmanchar e construir uma casinha de concreto. Tomara que não seja isso. Mas assim, com esse valor, dava para fazer coisa muito melhor. É isso que a gente está dizendo. Dava para fazer com outro tipo de estrutura para a população. É uma escolha de cada gestor. Foi o que o gestor ofereceu para a sua população? É o que ele entendeu que ele podia oferecer? Tá bem. Até nesse sentido, Avalie. na entrevista de ontem com o atual prefeito e candidato à reeleição, ele colocou que a estrutura dessas casinhas é boa e citou que, nesse sentido, a professora, sendo professora, nega a ciência porque existe algo tecnológico ali nessa estrutura. Ele podia ter sido mais sério com a ciência durante o período da pandemia, quando ele aprovou legislação que depois o Ministério Público derrubou, de fazer os trabalhadores trabalharem enquanto o risco eminente de contaminação e morte era grande. Quando ele obrigou os servidores a atenderem e enfiarem na população tratamentos que não eram eficientes para a saúde da população, colocando em risco a saúde da população. Nesse momento, ele deveria ouvir a ciência. Se é ciência, aquela casa lá, é ele que vai responder. Eu não gostaria de morar numa casa daquelas. Eu espero que a gente não tenha problemas mesmo, de verdade, pelo bem da população que vai morar ali. A gente quer muito bem essas pessoas que vão pagar, estão pagando os financiamentos. Lembrem, são financiamentos, o município não está dando. E mesmo quando o município dá, é com dinheiro público, tem que ser a melhor estrutura possível. Eu vou retomar o Minha Casa Minha Vida, aquele das casas que tem duração, a gente já sabe, conhece a fórmula. E o custo, pelo jeito, não é maior que esse aí. Porque as casas que o governo Lula construiria aqui em Toledo são casas que o valor repassado por ele é até R$120 mil por casa. Eu conversei com vários construtores, pedreiros, disseram, professora, dá para fazer uma casa boa com laje com R$120 mil. Só que o município doou o terreno. Isso é escolha política, dizer que tem terreno, que não tem terreno, oferecer terreno para venda, negociar por um prédio para ter o vício usar, é uma escolha.
política e deixar a população sem terreno para a construção do Minha Casa Minha Vida e para outras estruturas como o CEMEI, o BS e todas as outras estruturas que a gente está precisando ampliar, é decisão política. Então, lembrem quando eu falei de encolher aquilo que se oferece à população cada vez mais ou ampliar. A professora Neuci, do Partido dos Trabalhadores, junto com o João Moacir, quer oferecer mais estruturas. Nós compreendemos que o dinheiro público tem que ser investido em todo mundo. A atual gestão e o outro, são o mesmo grupo político, se outro grupo político, estão encolhendo o tamanho daquilo que é oferecido para a população. Inclusive, os dois participaram desse processo da construção. Fez a terraplanagem, o outro, 8 anos depois, está entregando as primeiras casas. Então, eu não acho que tem que eliminar aquilo. Eu acho que tem que estudar aquilo direitinho, tá bem? Se tem gente assinando, dizendo ok. Aliás, pergunto, é alguém daqui que está construindo, que está levando dinheiro, ou de novo está indo embora? Eu nem estudei isso. É daqui a empresa que está construindo? Seria a Endur, que é uma empresa pública sem fins lucrativos? Seria ótimo, né? Nós poderíamos estruturar a Endur, ampliar esse serviço, ou contratar empresas locais para fazer, seria bem bacana, né? Pensar numa outra lógica. Gerar emprego e renda localmente. Por isso que a professora Neuci e João Moacir estão propondo a retomada do Minha Casa Minha Vida. O prefeito sequer inscreveu o município no programa. E quando ele não inscreveu, dizendo que não tinha terreno, ele não inscreveu, a gente está lá no Ministério da Cidade, pode conferir. Pode conferir na Casa Civil, fiz isso antes de fazer a pergunta lá no Tarobá para ele se embananar. Ele não inscreveu, foi uma decisão política de não fazer Casa do Minha Casa Minha Vida para a população e oferecer outras. Que tem Minha Casa Minha Vida lá na Caixa? Tem. Essas não precisa de prefeito. Não precisa ter prefeito. Você vai lá e financia se tiver dinheiro. As do Minha Casa Minha Vida para a população mais pobre, precisa que o prefeito tenha sensibilidade, um olhar de atenção para a população que precisa dessas casas. É essas que nós vamos construir. Mantendo outras parcerias, claro que sim. Com o Estado, com o governo Ratinho e quem virá depois, com o governo federal, o governo Lula e quem vier depois dele, ou se der continuidade, nós vamos fazer a parceria. Mas a gente vai garantir o Minha Casa Minha Vida, pelo menos 2.000 casas por ano. E olha, Kevin, 500 casas por ano e 2.000 casas em 4 anos são 200 milhões que vêm do governo federal para Toledo. O custo do município é o terreno. O dinheiro vem do governo federal e movimenta a economia. Veja o efeito disso para as famílias. E não reduzir, eles foram responsáveis pela ampliação dessa fila. As pessoas estão lá há anos, né? E tentam jogar a população contra a gente. Na verdade, a população precisa entender que esperou, vai pagar, esperou uma coisa e talvez esteja... Não sei se está recebendo o que esperava. Se está, ótimo. Se está recebendo outra coisa e ainda vai pagar por ela, é muito triste. Eu sou solidária às pessoas que foram sorteadas e sou mais solidária ainda a quem sequer chegou na vez em todo esse tempo e não vai ter oportunidade de receber casa por decisão do atual prefeito de não fazer casas do Minha Casa Minha Vida. Neuci, encaminhando o nosso bate-papo para a reta final, eu deixo 2 perguntas. Por que a população de Toledo deve escolher a professora Neuci Welter na eleição do próximo domingo? E em caso de êxito na eleição de domingo, qual a Toledo que a professora Neuci espera ver lá no final de 2028? Que linda essa pergunta, porque ela me faz pensar 1000 coisas, né? Me faz pensar na possibilidade, primeiro, de Toledo ter uma primeira mulher prefeita. Nós tivemos 2 vice-prefeitas na nossa história de 73 anos. Tivemos 2 vice-prefeitas, a Dalva Nogueira, teve um papel fundamental, e a Rosa Campos, que foi vice-prefeita. Eu a conheci, tive o privilégio de ser conselheira das mulheres. Ela montou o Conselho das Mulheres na época e teve um papel fundamental na construção da gestão pública. Mas nós nunca tivemos uma gestão... Nós nunca tivemos uma prefeita mulher. Então, o primeiro olhar que muda é esse, de mulher, atenta às políticas do cuidado. Nós estamos na saúde, nós estamos na educação, nós estamos cuidando das questões ligadas à insegurança alimentar, à fome, ao problema do desenvolvimento social, mas nós estamos na agricultura, nós estamos na economia, nós estamos em todos os espaços. Por que a gente não ocupa esse espaço da prefeitura, do papel político que toma as decisões por nós, por nossas famílias? Então, assim, Toledo tem a oportunidade de eleger uma mulher
que é servidora pública, que conhece o serviço público, conhece de gestão pública, trabalha com isso há 35 anos, que vai otimizar os gastos públicos, fazer chegar para todo mundo e que tem a preocupação de que o município tenha que ter um olhar atento para toda a população, principalmente para aqueles que mais precisam. O olhar de mãe, o olhar de mulher vai ser o foco da nossa gestão. Junto com o João Moacir, que é um trabalhador do chão de fábrica, uma servidora pública, nós vamos fazer uma gestão democrática e participativa, ouvindo nossa população, atendendo nas suas principais necessidades, com um olhar de muita atenção para os bairros e para as comunidades. É isso que nós vamos fazer. Recurso tem. Toledo arrecada R$1 bilhão. A professora Neuci também tem a condição hoje de fazer gasto com mais cuidado, fazer uma gestão inovadora, uma gestão ligada à tecnologia, uma gestão que conversa com a ciência e que conversa com as universidades. E elas estão aí, aguardando para contribuir com a gente. É só fazer a ponte. Nós vamos fazer a ponte com o produtor do campo, com as produtoras do campo, nós vamos dialogar com a juventude, nós vamos dialogar com a população dos bairros e da cidade. E vamos construir uma gestão democrática e participativa como Toledo nunca teve. Quando uma mulher se dispõe a assumir uma tarefa como essa, vocês podem saber que a possibilidade de fazer a melhor gestão da história de Toledo é o que está no nosso foco. Para isso, gente, no dia 6 de outubro, domingo, é preciso votar no 13. Professora Neuci e João Moacir. Neuci, nosso agradecimento pela disponibilidade de conversar com a gente, de conversar com o nosso público e de trazer um pouco mais das suas visões sobre Toledo e dos projetos para Toledo, para a nossa população e para os nossos internautas. Muito obrigada. Nós recebemos a professora Neuci Welter, candidata a prefeita pelo PT, com a coligação Toledo da Esperança, na Federação PT, PCdoB e PV, Federação PSOL e Rede Sustentabilidade e PSB. Ela trouxe um pouquinho mais da sua visão sobre Toledo, sobre os problemas da cidade, sobre os seus projetos pensando na cidade. Essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br, também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, lá no @site Toledo News, e também no nosso canal no YouTube. Essa e outras entrevistas vocês podem acessar em primeira mão se inscreverem no canal e ativar o sininho das notificações. E, galera, a gente chega ao final da nossa cobertura aqui pré-eleições, com esse momento importante da entrevista com os candidatos. Recebemos o Mário Cossenaro, candidato do Republicanos, Beto Luniti, do PSD, candidato à reeleição, e agora a professora Neuci Welter, candidata do PT. A nossa ideia é que eles trouxessem os seus projetos, as suas visões sobre Toledo, para que vocês tenham ali os argumentos necessários para tomar a melhor decisão no domingo, dia 6, para escolher o seu prefeito e também os seus vereadores. Galera, é isso, nos vemos em breve e até mais.